Então, vamos começar a nossa aula falando sobre LDB, e agora a gente vai falar na parte 2, né? Nós vamos hoje até o ensino fundamental. E aí, o ensino médio, eu vou gravar um vídeo separado, porque teve muita mudança no ensino médio, e eu vou gravar um vídeo separado para ser uma parte 3, porque senão ficaria um vídeo muito longo se a gente falasse tudo do fundamental, tudo da educação infantil e também do ensino médio. Então, o do ensino médio eu vou gravar, e aí na semana que vem eu coloco para vocês lá no Drive o vídeo 3, tá bom? Bom, vamos lá, vamos lembrar um pouquinho, no artigo 20, a gente falou que ele foi revogado, e no artigo 19, a gente faz uma divisão, né, entre escola pública, escola privada e escola comunitária. As filantrópicas e as confessionais, elas entram dentro dessas outras categorias. Antigamente, a gente tinha 2 categorias e dentro delas tinham 4 subcategorias. Agora, a gente tem 3 categorias e essas outras 3, né, que seria particular, confessional e filantrópica, elas entram nas privadas e algumas entram também nas comunitárias, tá? Então, pública é pública, né? Pública federal, pública estadual e pública municipal. Privada pode ser particular, filantrópica, confessional. E a comunitária pode ser filantrópica e confessional. Ela só não é particular, tá? Ela, normalmente, uma escola comunitária, ela tem ajuda, né? Ajuda do governo, mas ela não é pública. Ela tem membros da comunidade, normalmente é uma escola da associação de moradores, né? Então, ela pode ser confessional, sim, porque ela pode estar dentro de uma igreja. Ela pode ser filantrópica? Sim, porque ela pode estar recebendo dinheiro de uma fundação, por exemplo, um apoio, né? Então, ela pode ser comunitária e filantrópica, comunitária e confessional, mas ela não pode ser comunitária e particular. Particular, ela não é, tá? Mas também não é pública. Então, ela tem ali, por isso que ela tem uma categoria separada. Bom, agora vamos para os níveis da educação. Nós temos apenas 2 níveis. Educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio, e a educação superior, onde nós vamos ter os cursos de graduação e os cursos de pós-graduação, que aí entra a especialização, mestrado, doutorado, né? Vamos aqui passar. Tirar isso aqui. Opa, passei de gato. Agora, nessa parte da LDB, a gente detalha a educação básica. A educação básica tem algumas regras comuns. Então, primeira coisa é a finalidade. A educação básica, ela tem uma finalidade de desenvolver o educando, formar esse educando para o exercício da cidadania e fornecer meios para ele progredir no trabalho e também nos estudos posteriores, porque nós estamos falando de educação básica. Então, os estudos posteriores seriam o ensino superior, né? Então, eu vou preparar esse aluno para o ensino superior, eu vou preparar esse aluno para o trabalho, mas eu também vou preparar esse aluno para a cidadania. Então, ele está ali com finalidades bem definidas. A educação básica, ela pode se organizar de diversas formas. Ela pode se organizar em séries, períodos semestrais, períodos com aula, períodos sem aula, períodos por idade, por competência ou outros critérios, sempre que a aprendizagem recomendar. Então, o interesse maior é se o aluno está aprendendo. Se o aluno está aprendendo, eu vou organizar a educação básica como der.
porque vai ter lugares que eu tenho condições de dividir por ano de escolaridade, mas vai ter lugares que eu não vou poder dividir, que vou ter que trabalhar com todo mundo junto. Vai ter lugares que eu vou fazer ciclo, vai ter lugares que eu só vou fazer por série. Então, isso é possível dentro da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É possível você fazer de diferentes formas, diferentes arranjos, né? Mas as crianças precisam estar aprendendo. Esse é o objetivo, né? Agora vamos falar de reclassificação e classificação. A escola pode reclassificar os alunos, tanto do Brasil quanto de outros países. O que é a reclassificação? É alguém que chegou na minha escola com documento, com currículo, com um boletim, e eu vou enquadrar essa criança no ano de escolaridade adequado a ela. Muitas vezes, a nomenclatura que a gente usa no Rio é diferente da nomenclatura de Minas. Então, eu faço esse ajuste através da reclassificação. É diferente da classificação. A classificação é o aluno que estuda na minha escola e eu vou passar esse aluno para outro ano. Ou o aluno que vem de transferência de outra escola. Ou ainda, o aluno que nunca estudou, não tem documento nenhum. Então, eu preciso classificá-lo. Eu só reclassifico quem tem documento. Quem não tem documento, eu só posso classificar, tá? E não existe classificação no primeiro ano. O primeiro ano é por idade. Então, não tem prova para você entrar no primeiro ano, né? Então, é por idade. O calendário escolar deve se adequar, né, às necessidades, mas nunca posso reduzir o número de horas letivas. Eu posso reduzir dias, mas eu não posso reduzir horas. Tá? Então, se eu reduzir dias, eu tenho que compensar horas. Então, essa é a condição para você fazer as adaptações de calendário. A educação básica, então, ela tem regras comuns. Primeira coisa é a carga horária. A carga horária anual mínima é de 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias letivos, de efetivo trabalho escolar. Porém, o tempo reservado aos exames finais, ele fica excluído dessa carga horária. Por quê? Porque quando eu vou fazer exames finais, normalmente eu não faço com todos os alunos, eu faço com uma parte dos alunos. E se somente uma parte dos alunos vai para a escola, não pode contar como carga horária. Então, é excluído, tá? O tempo reservado para os exames finais, se houver esses exames finais, tá? Classificação. Falei de reclassificação. A reclassificação é para alunos brasileiros ou estrangeiros, vindos de outras localidades, que trouxeram documento. Agora, a classificação, exceto no primeiro ano, ela pode ser por promoção, quando o aluno tem aproveitamento de estudos na própria escola. Ela pode ser por transferência, quando ele é oriundo de outra escola. E ela pode ser independente da escolarização anterior, quando eu faço uma avaliação. O aluno chegou na minha escola, ele nunca estudou na vida, mas eu faço uma avaliação com ele e coloco ele na etapa adequada ao rendimento dele. Isso chama-se classificação, independente da escolarização anterior, tá? Então, pode ser com documento ou sem documento. Progressão. A progressão, normalmente, as pessoas conhecem a progressão como dependência, né? Progressão parcial é dependência. O aluno ficou reprovado em algumas disciplinas, mas ele foi promovido.
com uma progressão parcial, não total. Só que eu não posso fazer progressão parcial no ciclo, por exemplo, porque o ciclo, você não tem aluno retido. O ciclo ele é contínuo. Então, eu só posso fazer progressão parcial em série, quando a escola é dividida em anos de escolaridade. Quando ela tem um bloco único, que é o ciclo, não cabe progressão parcial. Então, entenda a progressão parcial como dependência. Então, é possível fazer dependência? É, mas não em turmas de ciclo, somente turmas regulares por série. Pode se organizar também para juntar matérias. Eu posso juntar turmas, anos de várias idades, alunos de várias idades, para aula de língua estrangeira, para aula de artes e outros componentes curriculares que podem juntar. Que aí eu vou trabalhar por nível e não por idade. Então, a LDB, ela permite que eu faça um trabalho por nível. Então, eu posso organizar as classes dos alunos com séries distintas, colocar todo mundo junto para ter aula de língua estrangeira, artes ou outro componente que comportar esse tipo de junção aí, tá? Agora, a LDB fala da avaliação. A avaliação deve ser contínua, cumulativa do desempenho do estudante, levando em consideração a prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e o resultado ao longo do período sobre os eventuais provas finais. Então, eu valorizo mais o processo do que os exames finais. Ainda tem possibilidade de acelerar aquele aluno que está atrasado, possibilidade de avançar aquele aluno que já está avançado, né, verificando o aprendizado dele, aproveitamento de estudos concluídos com êxito, e ainda tem obrigatoriedade de recuperação. De preferência, a recuperação deve ser paralela para os alunos de baixo rendimento escolar. Não é para todos os alunos, é para os alunos com baixo rendimento escolar. Então, a recuperação preferencialmente paralela, não quer dizer obrigatoriamente paralela, está dizendo preferencialmente paralela, tá? Controle da frequência. Quem vai controlar a frequência é a escola. E aí tem uma frequência mínima de 75% no ensino fundamental e no médio. Na educação infantil, esse percentual cai para 60%. Então, ensino fundamental e médio, 75%. Educação infantil, 60%. Cabe cada instituição expedir os seus históricos, seus certificados e seus diplomas. E a carga horária mínima será gradativamente ampliada para 1.400 horas no ensino médio, no prazo máximo de 5 anos. Então, em 2017, saiu essa lei. Então, tinha 5 anos para fazer essa alteração. Já estamos chegando lá, né? Então, a carga horária do médio vai ser ampliada progressivamente. É a Lei 13.415 de 2017, que prevê essa ampliação de carga horária por conta da BNCC. Em 2017, foi assinada a BNCC, né? Foi redigida, né? E aprovada a BNCC. Então, por conta da BNCC, o ensino médio tem uma carga horária ampliada por conta da escola técnica, do ensino técnico, que hoje é algo que o aluno tem direito de ter o ensino técnico dentro da sua carga horária, integrado ao ensino de formação geral. Então, a carga horária aumentou por conta disso, tá?
Os sistemas vão dispor de oferta de educação de jovens e adultos. Jovens e adultos precisa ser de acordo nas condições do educando trabalhador, né? Então, tem adaptações aí, inclusive adaptações curriculares. Mas lembre-se, nunca posso reduzir a carga horária. Será objetivo permanente das autoridades manter uma relação adequada entre alunos, professor, carga horária e material. Isso quer dizer que a gente vai ter insumos mínimos, né? Precisa ter insumos mínimos para que os alunos tenham uma educação de qualidade. Cabe ao respectivo sistema de ensino levar em consideração também as características regionais e locais. Por isso que todo currículo na educação básica, ele tem uma parte diversificada e uma base nacional comum. A parte diversificada do currículo é exatamente para fazer as adaptações regionais, as adaptações locais, onde eu vou colocar ali aqueles projetos ou aquelas disciplinas que fazem sentido para aquela regionalidade, para aquela localidade. O currículo, então, tem uma base nacional comum, a ser complementada por uma parte diversificada, exigida aí as características regionais e as características locais. E também questões relacionadas à economia, à cultura, estão na parte diversificada do currículo. Obrigatoriamente, toda educação básica precisa estudar português e matemática, mas também tem que ter conhecimento do mundo físico, natural, da realidade social e política, especialmente do Brasil. O ensino de artes vai levar em conta as expressões regionais, então, artes é obrigatório, e artes é dividido em teatro, artes plásticas, música, teatro, porque artes hoje incorpora todas essas outras possibilidades aí, né? Então, o componente de artes é obrigatório na educação básica. Educação física também é obrigatória, mas a parte prática da educação física pode ser facultativa, em alguns casos. Por exemplo, a pessoa trabalha igual ou superior a 6 horas, não precisa fazer a prática. Ela é maior de 30 anos, não precisa fazer a prática. Ela está prestando serviço militar inicial, onde ela faz atividade física, então ela não precisa fazer a prática de educação física. Ela é amparada pela lei 1044, que é a lei do amparo. É diabético, cardiopatas, deficiente, grávida, não precisa fazer a parte prática da educação física. Tem a prole, ela tem filho, também não precisa fazer a parte prática da educação física, tá? Isso não exclui da parte teórica, mas ela não precisa fazer a parte prática. O ensino da história do Brasil vai levar em conta as contribuições da cultura e da etnia do povo brasileiro. E aí nós temos 3 matrizes para o ensino da história do Brasil: indígena, africana e europeia. Isso para quê? Para trazer o multiculturalismo para dentro do ensino de história no Brasil, já que a formação do nosso povo é uma formação baseada nesse tripé aí, né? Índio, africano e branco. Então, por isso que é indígena, africana e europeia. O currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, torna-se obrigatório a oferta de língua inglesa. Antigamente, falava que era uma língua estrangeira moderna. Agora, não é mais. Depois da BNCC, a língua é a inglesa, porque ela é considerada uma língua mundial, né? Então, por isso que houve essa alteração aí. Artes visuais, dança, música e teatro são linguagens dentro do componente de artes. Além disso, dentro do currículo é permitido fazer projetos.
e esses projetos envolvendo os temas transversais. Também na educação básica é obrigatório a exibição de filmes nacionais, pelo menos 2 horas por mês de filme nacional, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Aí, agora, depois da BNCC, a gente ganhou alguns temas novos, temas transversais novos, que a gente chama de temas contemporâneos. A gente já até conversou sobre isso, né? Os temas contemporâneos. Vai ter que trabalhar direitos humanos, violência contra crianças e adolescentes, o combate à violência, né? Alimentação e nutrição. São alguns dos temas que foram incorporados aos temas do PCN. Então, nós temos os temas do PCN, que ainda são usados, e os temas contemporâneos, que são esses que vieram com a BNCC. A inclusão de novos temas depende sempre da aprovação do Conselho Nacional de Educação. Então, a cada vez que a sociedade percebe que está acontecendo alguma coisa e que precisa ter uma mudança de mentalidade, ela vai colocando ali temas transversais. O tema, quando ele é transversal, qualquer disciplina pode trabalhar. Ele não é exclusivo de nenhuma disciplina, tá? É obrigatório o estudo da história da cultura afro-brasileira e indígena. Isso vem com a Lei 11.645. E o conteúdo programático que se refere a esse estudo da história da cultura afro-brasileira e indígena tem que levar em conta todas as contribuições dessas duas populações aí, tanto a indígena quanto a afro-brasileira, resgatando essas contribuições sociais, econômicas, essas contribuições políticas que fazem parte da história do Brasil. Então, é um conteúdo obrigatório, né? Então, veio com a Lei 11.645. Os conteúdos referentes à história da cultura afro-brasileira e indígena serão ministrados em todo o currículo, mas tem áreas que são especiais, que é a área de educação artística, a área de literatura e a área de história brasileira. Às vezes, no concurso, pede essa informação, né? Onde a história da cultura afro-brasileira vai ser trabalhada? Especialmente em educação artística, literatura e história brasileira. Os conteúdos curriculares da educação básica têm algumas diretrizes. A primeira diretriz tem a ver com valores fundamentais e interesse social. Vai trabalhar ali direitos, deveres, democracia, porque a gente está desenvolvendo a finalidade que é o exercício da cidadania, né? Então, uma das diretrizes é exatamente difusão de valores. A outra diretriz é considerar as condições de escolaridade dos alunos. A terceira é a orientação para o trabalho. Então, já no ensino médio, eu já vou estar orientando para o trabalho. E a promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Então, essas são diretrizes dos conteúdos curriculares da educação básica. A população rural, ela tem mais uma coisinha diferente, ela pode ter uma adequação. Essa adequação aí, inclusive com a adequação do calendário, levando em consideração as fases agrícolas, do ciclo agrícola, né? E também as condições climáticas. Por que se altera calendário para a população rural? Porque, normalmente, pais, filhos vão para a lavoura fazer a colheita, né?
Então, se não criar um mecanismo de adequação, provavelmente essa criança não vai para a escola, porque ela não vai largar aquilo que dá o sustento para a família dela. Então, por isso que é previsto dentro da LDB a adequação de calendário, mas sempre pensando em não diminuir carga horária, tá? Eu posso fazer adequações, eu posso fazer adequação à natureza do trabalho rural, eu posso usar metodologias apropriadas, mas eu não posso alterar a quantidade de horas mínimas. O fechamento de uma escola, tanto do campo quanto indígena, e também uma escola quilombola, que é dos negros remanescentes do quilombo, precisa ser avisado ao órgão normativo que protege essas comunidades. Então, é necessário ver o impacto do fechamento de uma escola dessas para a comunidade. Então, é necessário ver se realmente pode ou não fechar essa escola. Tá? Então, o órgão normativo do respectivo sistema precisa entrar em contato com o órgão de proteção para ver o impacto do fechamento dessa escola dentro dessas comunidades. Bom, agora vamos falar de educação infantil separadamente. Lembra, a LDB ela fala da educação básica, as regras comuns da reeducação básica, foi o que a gente viu agora, e agora ela vem falando de cada uma das etapas. Então, a primeira etapa é a educação infantil. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Ela tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 anos de idade, e ela vai desenvolver os aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Isso cai bastante nas provas, tá? Então, quais são os aspectos que serão desenvolvidos na educação infantil? Físico, psicológico, intelectual e social. A educação infantil ela é oferecida em duas etapas. A creche, de 0 a 3 anos, e a pré-escola, 4 e 5 anos. A creche ela é gratuita, mas não é obrigatória. Já a pré-escola, além de gratuita, ela é obrigatória. Ela constitui direito público subjetivo. A educação infantil também tem regras comuns. A avaliação ela deve ser feita através de acompanhamento, registro do desenvolvimento, sem objetivo de promoção, nem mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Então, a criança não faz educação infantil para aprender coisas do fundamental, ela faz educação infantil com o currículo de educação infantil, porque a educação infantil é uma etapa. E a carga horária é 800 horas, igual do fundamental, distribuídas por 200 dias. Só que o trabalho aqui não é efetivo trabalho escolar, é trabalho educacional, porque a hora é relógio. Na educação infantil, a criança dorme, a criança come, a criança toma banho, a criança brinca, a criança dorme, já falei dorme, né? Se alimenta. Então, é hora de trabalho educacional, não trabalho efetivo escolar. Porque o trabalho efetivo escolar é hora-aula, né? Então, a educação infantil tem essa diferença aí, que não é efetivo trabalho escolar, é trabalho educacional. Porque educacional tem uma visão mais ampla, né? Do fazer escolar. Então, inclui essas outras partes que lidam diretamente com as partes fisiológicas da criança, né? O atendimento mínimo 4 horas e a jornada integral de no mínimo 7 horas. O controle da frequência fica a cargo da instituição e a pré-escola tem frequência mínima. A creche não tem frequência mínima. Então, pode vir na sua prova escrito assim, ó,
Educação infantil tem frequência mínima de 60%. Está errado, porque a educação infantil ela inclui a creche. O que está certo é a pré-escola com frequência mínima de 60%. Tá bom? A expedição da documentação que permite atestar esse processo. Então, quer dizer, eu tenho que ter relatório, ou um portfólio, ou o que eles chamam de documentação avaliativa. Quer dizer, tem que ter alguma coisa para permitir atestar o progresso dessa criança, né? O processo de desenvolvimento e de aprendizagem dela. Isso vai acompanhar essa criança para o ensino fundamental. Eu preciso ter registros, né? De como está o desenvolvimento dela. Sobre educação infantil, é isso, tá? Agora vamos falar de ensino fundamental. O ensino fundamental é obrigatório, a duração dele é de 9 anos, ele começa com 6 anos de idade. A criança tem que fazer 6 anos de idade até 31 de março. Quem fizer depois dessa data, permanece na educação infantil. O que eu vou trabalhar no ensino fundamental? Principalmente o domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Além disso, compreender o ambiente natural, social, político, tecnológico, artes, valores e o desenvolvimento da aprendizagem, tendo em vista as atitudes e valores. Então, o fundamental, ele tem como base a cidadania. Então, eu tenho que trabalhar, no mínimo, para ele aprender a ler, escrever e calcular. Eu tenho que trabalhar com ele uma compreensão, mas não o domínio do ambiente, né, natural, social, por isso tem ciências, geografia, história, vai fazer parte das áreas do ensino fundamental, mas a ênfase será em português e matemática, porque isso é que vai dar a cidadania para esse cara, né? Além disso, o fundamental vai fortalecer os laços com a família e com a solidariedade humana. É facultado ao sistema se dividir em ciclos. Então, o fundamental pode ser dividido em ciclos, o médio não. Tá? Então, o fundamental é permitido trabalhar em série ou ciclo. O estabelecimento que usa progressão por série pode fazer aquela progressão parcial, lembra da dependência? O estabelecimento que utilizam progressão regular por série podem adotar o ensino fundamental, o regime de progressão continuada. O que é a progressão continuada? É o ciclo. Então, não importa se ele vai ser por ano de escolaridade ou por ciclo, é permitido no ensino fundamental. Ensino fundamental é ministrado em língua portuguesa, mas tem a possibilidade bilíngue para os índios. E agora também tem a possibilidade bilíngue para os surdos, né? Então, a gente tem, tanto para os índios quanto para os surdos, essa possibilidade bilíngue. O ensino fundamental, ele é presencial, eu posso usar a modalidade à distância somente para complementar ou para uma situação emergencial, como foi o caso agora da pandemia. Então, não vale ensino fundamental total online, não vale. Por isso que não se chamou de ensino à distância, chamou de ensino não presencial, porque senão não contaria como carga horária no fundamental. O currículo do fundamental também tem que incluir o assunto de direitos da criança e do adolescente, usando o ECA como uma referência. É claro que precisa trabalhar o ECA adaptado, mas é necessário colocar obrigatoriamente o conteúdo sobre o ECA no currículo do ensino fundamental. Além disso,
vai trabalhar os símbolos nacionais como um tema transversal. E o ensino religioso também faz parte do currículo do fundamental. A matrícula é facultativa, mas eu sou obrigada a oferecer. E eu não posso ter proselitismo, quer dizer, eu não posso escolher uma religião para dar aula. Eu tenho que trabalhar a religião de uma maneira geral, trabalhar a cultura religiosa no Brasil. E os sistemas vão se juntar e vão se organizar, até hoje não se organizaram, né, para poder oferecer esse ensino religioso aí de qualidade. Os sistemas vão ouvir todas as entidades, né, para poder, as denominações religiosas, para poder definir o conteúdo desse ensino religioso. Talvez essa seja a grande dificuldade, né? Você escutar essas denominações e chegar a um consenso do que será o conteúdo do ensino religioso, né? A jornada escolar do fundamental é no mínimo de 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente aumentado o período dessa criança na escola. Então, a jornada mínima é de 4 horas, mas pode ser aumentado para o horário integral. O horário noturno pode ser com tempo reduzido. O horário noturno pode ter formas alternativas de organização, autorizadas nesta lei. O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral. Ok? Terminamos aqui a parte do ensino fundamental e, como eu falei para vocês, eu vou gravar a parte do ensino médio e vou colocar para vocês na próxima semana. Agora vamos para os nossos exercícios. Diga aí, vamos falar os gabaritos. Deixa eu colocar aqui para eu poder ver o que vocês estão escrevendo. Vamos lá, vocês fizeram os exercícios? Diga aí, sim ou não. Sim. Ok, número 1. Educação básica, nível fundamental e médio, será organizada na lei, com critérios e regras comuns. Dessas regras, assinale a alternativa correta. Qual é a correta? Letra B. Nos estabelecimentos que adotam progressão regular por série, o regimento escolar admite progressão parcial, desde que preservada a sequência de currículo. Essa é a resposta certa. A letra A está dizendo incluído o tempo reservado para exames finais. Na verdade, é excluído, né? E na letra C, está falando que os aspectos quantitativos são maiores do que os qualitativos, e é o contrário. E na letra D, poderá ocorrer classificação em qualquer série, menos no primeiro ano, né? Então, primeiro ano não pode. Então, aí a resposta é a letra B. Questão número 2. Princípios. Nós temos hoje 14 princípios, né? A número 2. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, está certo. Desvalorização, não, valorização, né? Então, está errado 2. Gestão democrática do ensino público na forma dessa lei, está certo. Então, os itens 1 e 3 estão certos. A letra C, 2 está errado. Desvalorização, não, valorização. Letra C. Questão número 3. Dever do Estado com a educação escolar, exceto o quê? A número 3 está errada, a letra A.
Por quê? A educação infantil não vai só até 3 anos, ela vai até 5 anos. Então, está errada a letra A. Questão número 4. Analise os itens abaixo. Educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar para a formação comum indispensável para a cidadania e fornecer meios para progredir no trabalho e nos estudos posteriores. Está certo. Educação básica pode se organizar de diversas formas, também está certo. Será objetivo permanente das autoridades alcançar a relação entre número de alunos, professor, carga horária e material, também está certo. São os famosos insumos mínimos. Todos estão certos, letra D de dado. O que está acontecendo aí com vocês que vocês não estão mais respondendo, hein? Questão 5. Vou esperar. Ó, já teve uma lá que colocou. Questão 5, letra C. Item 1. Avaliação mediante acompanhamento e registro de desenvolvimento sem objetivo de promoção, mesmo para acesso do ensino fundamental. Correto. Carga horária mínima de 600 horas está errado. São 800 horas e são 200 dias. Atendimento à criança, no mínimo 4 horas por dia e no horário integral 7, está certo. Então, a número 5, letra C. Os itens 1 e 3 estão corretos. Vamos para a número 6. O que não é princípio da educação? A letra A está errado. Não é princípio da educação, prioritariamente as instituições privadas e filantrópicas. Ela está errada essa aí. A B está certa, a C está certa e a D também está certa. A errada é a letra A. Vamos para a 7. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, níveis escolares. Quais são os níveis da educação nacional? Não, da educação básica. Educação infantil, ensino fundamental e médio. Se eu falasse quais são os níveis da educação, seria educação básica e educação superior, tá? Então, 7 é a letra C. 8. O ensino brasileiro está organizado e estruturado de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases acerca da organização e da estrutura. Letra D. O ensino fundamental inicia aos 6 anos, é uma etapa obrigatória, tem como objetivo desenvolver a capacidade de aprender através do pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Então, letra D, a resposta certa. Questão número 9. É incumbências aí do município, do estado e da União. Quem é que coleta, analisa e dissemina informações? É a União. Então, é o número 3. Quem tem acesso a todos os dados e informações necessárias? É a União de novo, é 3-3. Se é 3-3, eu já sei qual é a resposta. Nem preciso continuar, né? Então, a letra A é a resposta certa. Questão número 10. Apresenta uma dimensão progressista, especialmente no que diz respeito ao artigo 58, quando fala da educação especial. Quando é oferecida a educação especial? Ela tem início na educação infantil, ela vai até ao longo da vida, e ela deve ser preferencialmente na rede regular de ensino. É letra E, a resposta certa. A escola tem uma função precípua de educar, de orientar o aluno para que cresça e assuma-se como pessoa e cidadão, conforme preceitua a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Levando em conta a realidade a qual vive a sociedade,
com um histórico intenso de desigualdade, exclusão e discriminação. Por isso, é absolutamente necessário que o tempo da escola seja cumprido pelo aluno como um direito social, que garanta, dê espaço, discuta e explore, de forma democrática, vivências de diversidade. Ok, certo. A escola defina uma base curricular atendendo o disposto dos artigos 26A, 79B da LDB, criando condições para aprendizagens para sociodiversidade. Também está certo. Os professores tenham total autonomia para construir sua proposta pedagógica. Total autonomia, não, né? Eles precisam estar vinculados ao sistema e ao projeto político-pedagógico da escola. Então, total autonomia está errado. A escola construi e coloca em prática o projeto educativo que garanta a educação igualitária e qualidade para todos, está certo. Então, aí a resposta é letra A. 1, 2 e 4. O 3 está errado porque está escrito total autonomia. Relativa autonomia. Não tem total autonomia, não. Nem a escola tem total autonomia, quem dirá o professor. Com relação ao debate atual sobre a universidade pública brasileira e as funções universitárias do ensino, pesquisa e extensão. A LDB dispõe que a possibilidade de ampliação da atribuição da autonomia universitária para as instituições, cujos resultados dos processos avaliativos desenvolvidos pelo poder público comprovem alta qualificação. Isso é possível. O ensino superior pode ter total autonomia pedagógica, administrativa e financeira. A educação básica não, tem relativa autonomia. Então, aqui a resposta é certa. Número 12, certa. No que diz respeito à concepção prática da supervisão, a LDB e os PCN são marcos fundamentais definidores da concepção de supervisão escolar que vigora no atual cenário educacional brasileiro, também está certo. Então, a gente tem, dentro da LDB e dentro dos PCNs, os definidores das concepções de supervisão escolar. (14) Segundo o documento, existe autonomia legal, de autonomia construída. A primeira refere-se à autonomia prevista na LDB, e a segunda refere-se à autonomia construída na escola. Segundo o mesmo documento, o papel do gestor no processo de elaboração do projeto pedagógico da escola, visando ajudar a construção de sua autonomia, é: qual o papel do gestor na construção da autonomia da escola? Sempre será baseado em vários segmentos, né? O gestor ele precisa olhar a escola como um todo, olhar a escola no setor administrativo, pedagógico, financeiro. Aqui a resposta é a letra B, de bola. E a questão número 15 fala da gestão democrática de ensino. O princípio da gestão de ensino público para gerir democraticamente o ensino é necessário. Letra A, promover ações que promovam a participação de todos de acordo com uma programação estipulada pelo corpo docente? Não. Aplicar corretamente os recursos financeiros arrecadados pela escola? Também não. Esse corretamente aí, né? Desenvolver atividades da escola que serão executadas pelos alunos que tiverem melhor desempenho, né? Trabalhar com meritocracia? Também não. Estimular a participação de diferentes pessoas na articulação dos aspectos financeiro e administrativo. Cadê o pedagógico? Ficou faltando aí o pedagógico, né?
e programar com os docentes reuniões de planejamento para análise dos resultados das avaliações, visando melhoria da qualidade de ensino é o certo. Então, uma escola democrática vai fazer reuniões, vai fazer análise de resultados, buscando sempre a melhoria da qualidade do ensino. Então, a resposta certa é a letra E, tá bom? As outras estão erradas. Porque quando você fala aplicar corretamente os recursos financeiros arrecadados pela escola, na verdade, a escola não é um lugar de arrecadação de recursos, né? Não é a escola que arrecada recurso, o sistema manda o recurso para a escola, né? Antigamente é que existia caixa escolar, né? Hoje em dia nem tem mais esse negócio. Eu sou da época da caixa escolar, mas hoje em dia não tem mais esse negócio de a escola arrecadar, né? Não é a escola que arrecada dinheiro.